Super resumo de A Casa do Dragão para poder curtir a segunda temporada que estreia nesse domingo. Tudo começa quando o velho rei Jaehaerys precisa escolher um sucessor depois da morte dos filhos. Ele convoca o conselho e a escolha fica entre a princesa Rhaenys, descendente mais velho do rei, e o primo dela, Viserys, descendente homem mais velho, que por isso é o escolhido. Aí a gente começa a acompanhar o 9º ano do reinado do rei Viserys, que acontece exatamente 172 anos antes do nascimento da Daenerys Targaryen. E novamente, a sucessão é o grande enredo. A morte da rainha Aemma e do seu filho durante o parto impede que o rei Viserys tenha um herdeiro homem. Depois de brigar com o irmão Daemon, que quer o trono para si, ele nomeia a filha Rhaenyra como sua sucessora. Só que aí o Otto Hightower, que é mão do rei, faz a sua filha Alicent, que é melhor amiga da Rhaenyra, se aproximar do rei. Papo vai, papo vem, os dois acabam se casando e tem um filho chamado Aegon. E logo começa aquele burburinho e aquela pressão política para que esse filho se torne o sucessor. Mas o rei Viserys promete novamente para sua filha que ela vai herdar o trono. Depois de muito tempo, o Viserys se reaproxima do seu irmão Daemon, que volta para Porto Real. Mas lá ele acaba se aproximando intimamente demais da sua sobrinha Rhaenyra. Eles passam uma noite muito louca nos inferninhos da capital, se beijam, mas não chegam a consumar o ato. Só que a Rhaenyra já acendeu o seu fogo de dragão e quando volta para o castelo, acaba apagando ele com o Sir Criston Cole, que é cavaleiro juramentado da Guarda Real. E eu explico como tudo isso não é só fofoca das esquinas de Porto Real e vai impactar o desenvolver da temporada no próximo vídeo, na parte 2 do resumão. Resumão de tudo que acontece em A Casa do Dragão, parte 2. O Otto Hightower, que é mão do rei, mas que é pai da Alicent e, portanto, a essa altura também é sogro do rei, conta pra ele o rolê que o Daemon e a Rhaenyra deram pela Casa de Prazeres da capital. O Otto, afinal de contas, não quer que a Rhaenyra seja rainha e quer, óbvio, que o seu neto Aegon seja o sucessor. Aí o Daemon surpreende geral pedindo pro Viserys pra casar com a Rhaenyra e digamos que o rei não curte muito a ideia. E não é porque eles são tio e sobrinha, isso nunca foi exatamente um problema para os Targaryen, mas sim porque o Daemon, veja só, já é casado. A Rhaenyra decide se casar com Laenor Velaryon, que é filho da Rhaenys. Lembra dela, a prima do rei que quase foi rainha e que é casada com o Corlys Velaryon, que é o senhor dos navios. A Rhaenyra topa essa união desde que o pai troque de mão do rei, ou seja, demita o sogrão. A Rhaenyra conversa com Laenor, que na verdade é gay, e os dois fazem um bem bolado. Eles vão manter o casamento, ter os herdeiros, mas cada um vai ter a sua vida. No tabuleiro político, o Lyonel Strong, o mestre das leis, vira mão do rei e o filho dele, o Larys, fica bem próximo da rainha Alicent. Ela descobre que o boato entre a Rhaenyra e o Daemon era verdade e descobre também que a sua amiga perdeu a virgindade com o Criston Cole. A Alicent fica de cara com a Rhaenyra e aparece no casamento dela toda de verde, a cor da casa Hightower, e fica todo mundo... Como o casamento em Westeros é sinônimo de banho de sangue, o Cole tem um ataque de fúria e mata o Joffrey, que é amante do noivo, durante a festinha. Ele foge e resolve tirar a própria vida, mas é salvo pela rainha Alicent, que tem outros planos para ele. E eu te conto na parte 3 do resumão. Super resumo de A Casa do Dragão, parte 3. 10 anos se passam, a Rhaenyra e o Laenor seguem casados, mas ela tem um caso com o Harwin Strong, filho do Lyonel, mão do rei e irmão do Larys. Ela tem 3 filhos, Jace, Luke e Joffrey, que são todos do amante. E todo mundo meio que desconfia que as crianças são bastardas, afinal de contas não têm os cabelos platinados dos Targaryen e dos Velaryon. O Criston Cole, que nunca superou a sua paixão pela Rhaenyra, provoca o Howard, os dois brigam e por causa disso, o Lionel manda o filho embora de Porto Real. A Alicent e o Viserys também tiveram outros filhos. Além do Aegon, eles têm o Aemond e a Rhaena. E tem um outro também, mas que nem apareceu ainda. Numa tentativa de selar a paz, a Rhaenyra propõe que o seu filho Jace se case com a Rhaelena. O rei adora a ideia de resolver as tretas familiares com mais um casamento incestuoso, mas a rainha não curte. Numa conversa com seu amigo Larys, a rainha conta que queria que seu pai voltasse a ser mão do rei. O Larys então mostra a sua psicopatia. Ele provoca um incêndio em Harrenhal, matando o pai e o irmão. E com isso, o Otto Hightower volta a ser mão do rei, como a Alicent queria. Depois da tentativa de casar com a Rhaenyra, o Daemon matou a sua própria esposa e agora é casado com a Laena Velaryon. E eles tiveram 2 filhas, a Baela e a Rhaena. No parto do terceiro filho, a mulher tem um problema e não consegue parir. Ela caminha até a sua dragão Vhagar e tira a própria vida com um Dracarys. O Aemond, que é filho do rei e da rainha, tenta montar essa dragão, que é a maior de Westeros, e consegue. As filhas da Laena não gostam que ele montou a dragão da mãe e brigam com o Aemond. Os filhos da Rhaenyra se metem e no meio da briga o Luke esfaqueia o tio, tirando um olho dele. A Alicent fica louca, quer arrancar um olho do Luke e ela e a Rhaenyra brigam mais uma vez. E aí... não vai dar tempo de falar tudo, eu vou ter que fazer uma parte 4. Resumão de A Casa do Dragão, parte 4. O Daemon e a Rhaenyra finalmente ficam juntos, eles forjam a morte do marido dela e têm o caminho livre para se casar. Anos se passam e eles têm 2 filhos, Aegon III e Viserys II, e ela ainda tá grávida de mais um. A Rhaenys assumiu a casa Velaryon porque o Corlys está mal de saúde e talvez próximo da morte. O Corlys nomeia o neto Luke como sucessor, mas o irmão dele, o Vaemond, quer assumir. Eles levam essa briga para ser resolvida em Porto Real, onde a rainha Alicent tá mandando na porra toda porque a saúde do Viserys está muito debilitada.
Mas para defender os interesses da filha, ele se arrasta até o Trono de Ferro e declara que o Luke é o herdeiro. Vaemond fica revoltado, chama os filhos da Rhaenyra de bastardos e é decapitado pelo Daemon bem ali no grande salão. O rei vai morrer logo em seguida, mas logo antes ele delira numa conversa com a Alicent e fala sobre a profecia do Aegon o Conquistador sobre o príncipe prometido, que tem a ver lá com os White Walkers. A Alicent fica perdida, acha que ele está falando do Aegon, filho deles, e entende que o rei quer que ele assuma o trono. A rainha e o pai dela reúnem um pequeno conselho e contam esse desejo final do rei, bolando um plano para coroar o Aegon. Quando a Rhaenyra fica sabendo de tudo, ela entra em trabalho de parto e perde o bebê. Aí começa uma corrida pelo apoio das casas nobres. A Rhaenyra manda o filho Jace negociar com os Stark do Norte e com os Arryn do Vale, coisa que a gente vai acompanhar nessa segunda temporada. E manda o Luke pra Ponta Tempestade para falar com os Baratheon. Só que quando ele chega, ele vê que o Aemond já tá lá fazendo a mesma coisa a mando da Alicent. Na saída de lá, o Aegon monta na Vhagar e ataca o Luke e o seu dragão, provavelmente matando os dois. A Rhaenyra é informada da morte do filho e decide que agora é guerra. E é isso tudo que a gente vai acompanhar na segunda temporada de A Casa do Dragão.